Muito boa noite, 9 horas e 34 minutos. Estamos aqui pela web Rádio Rede Sertão PB. Eu sou o Henrique Melo. Muito boa noite a todos. Estamos aí nesse momento, dando início à entrevista. Estava marcado inicialmente para as 9 horas, mas por problemas técnicos tivemos aí esse pequeno atraso. A entrevista depois, posteriormente, nós ficaremos aí repetindo, né? Essa entrevista aí, deixando-a disponibilizada aí para que vocês possam acessar tanto pelo Facebook, para quem está pelo Facebook, e também por nossos canais, para a turma que está pela web Rádio Rede Sertão PB. Vamos disponibilizar também lá no YouTube, tá certo? Então, muito boa noite a todos os ouvintes da web Rádio Rede Sertão PB. Estou aqui nesse momento recebendo a presença do pastor, teólogo, psicólogo, especialista, palestrante, terapeuta de casais, o pastor Geraldo Rodrigues, assim como é conhecido em toda Santa Luzia, né? Ele é graduado em teologia pela STPNB, graduado em psicologia pela Unifip, graduado em saúde mental pela Unifip, também graduando em terapia cognitiva comportamental pelo Capacitar e pós-graduando em MBA em gestão de pessoas e psicologia organizacional pela Unicorp. Pastor Rodrigues, é um prazer, uma satisfação, seja muito bem-vindo. Suas palavras iniciais, fique à vontade. Eu quero, nesta noite feliz, nesta noite tranquila, por que não dizer abençoada, saudar, aos nobres colegas, a você que está sintonizado pela Rádio Web, pela Rádiosnet, Rede Sertão. Eu quero, desde já, agradecer este espaço concedido para uma entrevista, para pautarmos um tema muito importante aqui para vocês. Olha, o tema é sobre o sentido da vida, análise existencial. Então, muitas pessoas ao longo de sua vida se inquietam e se questionam, bem, onde encontrar o sentido da vida, de que maneira, como. Então, nós vamos situar a nossa fala com base na psicologia, é claro. Eu quero desde já dar boas-vindas às pessoas que estão interligadas pelas mídias digitais, e agradecer aqui ao nobre jornalista Henrique Melo, da cidade de Santa Luzia, por este espaço concedido, ou seja, em sua mídia digital, para ofertar às pessoas este conhecimento. Meu cordial boa noite também. As pessoas que me visualizam pelo Facebook, Geraldo Rodrigues, está comigo aqui o João Batista, pastor João Batista de João Pessoa, a todos vocês que estão interagindo e chegando aqui comigo. Ok, pastor, permita-me chamá-lo pastor Geraldo, assim como nós o conhecemos em Santa Luzia. Para nós que fazemos parte da Rede Sertão PB, é uma satisfação e um imenso prazer. Inicialmente eu pergunto, pastor Geraldo Rodrigues, o sentido da vida existe? Olha, a pauta de hoje, a vocês que estão a ouvir, a Rádiosnet, pelo Facebook do Henrique Melo, ou a você que está interagindo também pelo Facebook, Geraldo Rodrigues, ou seja, meu cordial boa noite. Então, o sentido da vida existe? Eu quero dizer que sim, existe. E as pessoas que estão me visualizando pelo Facebook, eu quero trabalhar com algumas imagens para fundamentar o nosso raciocínio lógico e, servir, de uma análise e, de uma compreensão melhor às pessoas que estão a nos visualizar. Eu estou aqui com o meu Facebook ligado e também estou aqui olhando para frente, para o Facebook do Henrique Melo. Então vou ter que estar, mudando em alguns momentos a posição do meu rosto. Mas trabalhando aqui com imagens, o sentido da vida existe? Olha, sim. O sentido da vida, o sentido da sua vida, ele existe. Mas as pessoas vão se perguntar, Geraldo, como psicólogo, onde eu posso encontrar o sentido de minha vida? Olha, trabalhando ainda com algumas imagens, e eu quero mostrar aqui esta imagem que eu gosto muito de mostrar, a devida imagem
para, digamos, intermediar o nosso raciocínio lógico. Olha que imagem fascinante, tá bem? Esta imagem aqui está falando sobre, digamos, a vida, sobre um retrospecto da vida, sobre o universo, sobre, digamos, a criação. Então, tudo que existe foi criado para um sentido de ser, um sentido criacional. Aqui não vou entrar nesta linha de raciocínio sobre astrologia, mas eu quero situar e dizer que as culturas antigas, elas buscavam, digamos, uma origem, elas buscavam um sentido, digamos, para a sua própria espécie. Para quem já estudou, digamos, mitologia antiga, aqui mais um exemplo, digamos, de uma imagem, ou seja, no Egito antigo, os faraós, eles, como dominadores que foram, eles tinham uma visão de um sentido de existência. Ou seja, pela mitologia e a ciência da história da antiguidade, ou seja, aquela cultura que tão avançada foi para o seu próprio tempo, ela também situava que existia um sentido de vida. E por isso que os faraós eram mortos e mumificados, porque eles acreditavam que o sentido da vida passava por uma ressurreição depois. Então, o sentido da vida, ele existe sim. E dando prosseguimento, pastor, a psicologia fala do sentido da vida? Olha, vamos situar hoje o sentido da vida, análise existencial. A psicologia, ela se atém aos questionamentos desta faceta humana? Sim. A psicologia que, digamos, tem um mar de teóricos afins, e nós estudamos 5 anos diversos teóricos, como Freud, mas Freud não se deteve, digamos, a esta profundidade reflexiva sobre o sentido da vida. Nós estudamos, digamos, Carl Rogers, mas este também não se deteve sobre o sentido da vida. Nós estudamos também Abraham Maslow, este também não se deteve com relação ao sentido da vida. Ele falou sobre a hierarquia das necessidades especiais, da fisiologia, mas quem se deteve ao estudo, digamos, do sentido da vida? Olha, este homem, este teórico, o nome dele é Viktor Frankl. Então, a psicologia, com base nas pressuposições de Viktor Frankl. E quem foi Viktor Frankl? Foi um psiquiatra judeu que, digamos, passou por uma experiência de sofrimento terrível quando foi prisioneiro em um campo de concentração. Então, Viktor Frankl, a sua vivência foi... Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1997. Então, Viktor Frankl, ao estudar a sua autobiografia científica, ele, desde a mais tenra idade, ele tinha, digamos, o interesse de descobrir qual o sentido da vida. E assim, olha, pasmem vocês, ele foi para um campo de concentração como prisioneiro, e ali ele viveu os horrores do Holocausto, os sofrimentos. E olha, o que foi que Viktor Frankl ele descobriu estando em loco naquele campo de concentração? Quem estudou sobre nazismo sabe os horrores que ali aconteceu. Então, Viktor Frankl, ele vai defender que o ser humano tem este anseio em descobrir o porquê das coisas, pensando sobre as questões da sua existência. Primeiro, por que eu nasci? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, a existência humana, ela está carregada deste mergulho de querer descobrir a sua origem, sua existência. Mas o que foi que Viktor Frankl, ele, baseando o seu estudo em loco, ele descobriu? Que no campo de concentração, as pessoas que mais viviam ali eram as pessoas que tinham uma esperança, eram as pessoas que tinham um sonho a realizar, uma vida a viver, alguém a quem encontrar, um projeto ainda a ser terminado, acabado. Então, Viktor Frankl, ele, digamos, é o criador teórico da linha de abordagem teórica, logoterapia, terapia através do sentido.
Então hoje alguns psicólogos seguem esta linha de treinamento, de terapia, ofertando, digamos assim, esta linha de visão sistêmica, humanística, logoterapia. Então, Viktor Frankl, ele é, digamos, o proponente teórico desta visão chamada logoterapia, terapia através do sentido. Ele vivenciou isso, né, em prática. Né? Com certeza. Realmente. Pastor Geraldo, e o que leva alguém a querer descobrir esse sentido da vida? Olha, com base nas pressuposições de Viktor Frankl, depois vocês podem ir no Google e digitar o nome Viktor Frankl. Viktor Frankl vai dizer que o que leva o ser humano a querer desmistificar e compreender o sentido da sua existência está com base na efemeridade da vida, ou seja, o ser humano tem diante de si a morte. E a morte leva a pessoa a, antes que aconteça, ninguém sabe como ou quando, mas projetar, ou seja, um objetivo vivencial. Então, tendo diante de si a brevidade da vida, o ser humano ele quer se antever, ele quer se preparar para, antes que morra, ele possa vivenciar um sentido na sua existência. Então, a morte tem esse mistério que nos move. Ou seja, e Viktor Frankl vai dizer que o que move o ser humano é o sentido de vida, tá bem? Aí eu quero, digamos, usar algumas imagens aqui, eu gosto muito de trabalhar com imagens, ou seja, o sentido da existência. Então, às vezes, um casamento é porque alguém quer encontrar um sentido para a vida, ele quer encontrar um sentido de um porquê viver, e quer encontrar alguém que julga que aquela pessoa vai, digamos, corresponder aos seus anseios. De repente, o sentido da vida pode, digamos, ser vivenciado aqui pela área sexual, ou seja, o sentido da existência humana passa também pela procriação da espécie humana. O sentido da vida também, ele pode, digamos, ser vivenciado quando você tem uma missão e algo a deixar para o mundo, ou seja, é o seu legado de existência. Então, se alguém perguntasse a, digamos, Nelson Mandela, qual o sentido de sua existência? Ele iria dizer, libertar meu povo e trazer este conceito de liberdade de expressão, liberdade cultural. Nelson Mandela, ou seja, diante de sofrimentos que viveu, de injustiças sociais, raciais, mas ele encontrou o seu rumo e o sentido da sua existência. Mas o sentido da vida também, conforme Viktor Frankl, ele pode também acontecer diante de um sofrimento inevitável. Diante de um sofrimento inevitável, o ser humano pode encontrar um sentido de vida, tá bem? No caso, uma doença terminal, enfim, onde você realmente descobre todo o sentido da vida. Isso acontece muito, as pessoas muitas vezes não param para pensar nisso, principalmente no leito de morte, né? Que vem o interesse, né? Você acaba sendo obrigado a descobrir qual o sentido da vida. Isto mesmo. E o que provoca a falta desse sentido, pastor Geraldo? Veja só, ainda antes de responder a sua pergunta, a pergunta do nobre jornalista, aqui nesse diálogo com todos vocês, pelo Facebook Henrique Melo, pelo Facebook Geraldo Rodrigues, ou seja, pela Rádiosnet, Rede Sertão, agradecer às pessoas que estão interagindo conosco nesta entrevista muito importante, Sentido da Vida, Análise Existencial. Está comigo Maria Marli, Marcos Remígio, Fernanda Nascimento. Olha, o sentido da vida, ele tem alguns aspectos para encontrá-lo. É por isso que na proposição de Viktor Frankl, mostrando aqui algumas imagens, ele fala que existem formas de encontrar o sentido da vida, tá bem? É claro que essas fórmulas de encontrar o sentido da vida são muito subjetivas e que, digamos, aspectos muito intrínsecos, digamos, da natureza humana, mas como encontrar o sentido da vida? Com base em postulados de Viktor Frankl, criando um trabalho.
ou seja, realizando algo, fazendo alguma coisa. Então as formas de encontrar um sentido para Viktor Frankl é com base, digamos, nas experiências de criação, nas experiências que você se desperta para um talento, para uma profissão. Então, falar de sentido da vida, podemos situar personagens, digamos, públicos, personagens que fizeram a sua história na humanidade, tá bem? Então, o sentido da vida passa por valores de criação, mas também o sentido da vida, com base em Viktor Frankl, mostrar aqui outra imagem. O sentido da vida, com base em Viktor Frankl, passa também por valores de experiência. Aqui a imagem, digamos, de Madre Teresa de Calcutá. Ou seja, ninguém vai questionar, digamos, o legado que ela deixou como uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé. Ela vivenciou, digamos, um valor de experiência, um valor que ela mesma vivenciou. Mas o sentido da vida, com base em Viktor Frankl, pode, digamos, situar, então, por valores de experiência, e existe, digamos, um terceiro valor, que é um valor de atitude. Então, tem muitas pessoas, Henrique Melo, que elas irão descobrir o sentido da vida se tomar uma atitude diante de um sofrimento inevitável. Com base na logoterapia e análise existencial, nós entendemos que o ser humano, ele não é livre de... O ser humano não é livre de ser acometido de um câncer. Você de uma hora para outra está tudo bem na família, mas chega um câncer, uma doença terminal. Viktor Frankl vai dizer que o ser humano não é livre de... Você não é livre de passar por constrangimentos, pelas agruras da vida. Pastor, só um instante. Deixa eu só trocar esse microfone seu, que na web rádio está saindo um pouco baixo. Só um instante. Só um instante enquanto a gente troca aqui o microfone. Então nós estamos aqui ao vivo e a cores, então... Agora, fazendo... aqui, pode deixar isso aí, use esse aqui. Oi. Então vamos só trocar de microfone para que possamos então situar e continuar, digamos, o nosso raciocínio lógico, ok? Está saindo som aí? Está saindo som? Muito bem, então olha, situando aqui, com base nos pressupostos de Viktor Frankl, ou seja, logoterapia, terapia por meio do sentido, ele defende que o ser humano não é livre de... Você não é livre de, mas é livre para. Ou seja, é livre para escolher que atitude tomar diante de um sofrimento inevitável, sofrimento este no contexto amoroso, conjugal, relacional. Então a espécie humana, você como ser humano, não é livre de passar, digamos, por situações que não queria, mas é livre para escolher, ou seja, mudar a vida, dar um novo sentido à sua existência. Para quem tá no Facebook, né, pelo menos aqui no meu Facebook, vai estar ouvindo bem o áudio. Para quem está no Facebook do pastor, vai estar ouvindo também o áudio, que é o microfone do WhatsApp. O Web Rider estava com o microfone prejudicado, ok. Mas agora está ok. Então, prosseguindo, né, pastor Geraldo Rodrigues, e quais as formas de encontrar o sentido da vida perante a psicologia? Muito bem. As formas de encontrar o sentido foram aqui expressas, vocês ouviram, através dos valores de criação, você criando algo, você fazendo algo, através dos valores de experiência. É o professor, quando ensina, ele está passando por um valor de experiência e passando sua experiência ao outro. É, digamos, um valor de atitude diante do sofrimento inevitável. Então são as três formas de encontrar o sentido da vida. Mas seguindo adiante, o sentido da vida, ele não pode ser inventado. Ele precisa ser descoberto. O sentido da vida, olha, preste atenção nessa máxima para você se situar sobre o sentido da vida. E toma para você este ensinamento, vocês que nos ouvem pela rede Sertão, pela web rede Sertão,
vocês que nos escutam pelo Facebook, olha, o sentido da vida não pode ser inventado. Ele precisa ser descoberto. E aí, você já encontrou o seu sentido de existência? Eu, como pelo menos, encontrei o sentido da minha existência. Mas não foi assim no estralar de dedos que eu me encontrei como pastor. Antes de trabalhar nesta vocação como pastor, ou seja, me vivenciei em diversos contextos, em diversos trabalhos, mas cada um me fez naquele momento encontrar um sentido. Quem sabe vocês assim que me ouvem, que escutam esta palestra, quem sabe você está agora em uma profissão em que você diz, olha, eu encontrei o meu sentido de um valor de experiência. Eu sou um advogado e eu amo o que eu faço. Eu sou, digamos, um médico, encontrei o meu valor de experiência, o meu sentido de trabalho, eu amo o que eu faço. Então, o valor de experiência, o sentido, ele precisa ser descoberto. E como isso é? Isso é muito subjetivo, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, elas são mais maduras nesse sentido, ou seja, com mais idade menor, ou seja, já descobre que quer ser aquilo, ou seja, e assim navega por esta linha, por este momento. Outra coisa, o sentido da vida difere de pessoa para pessoa. Entendeu? Então, um artista, ou seja, um atleta, ou seja, um cientista, cada pessoa tem o seu sentido de existência. O sentido da existência difere de pessoa para pessoa. Aqui exemplificando o índio e o empresário. Cada um tem o seu sentido de existência. O índio é feliz na selva, no mato. O empresário é feliz na cidade, no grande centro. Então, o sentido de vida, de existência, ele é muito subjetivo. Por isso que essa linha de raciocínio científico de Viktor Frankl é uma linha muito também filosófica, é uma linha, digamos, científica, e é uma linha, digamos, humanista. A psicologia tem teóricos humanistas como Carl Rogers, que desenvolveu a teoria centrada na pessoa, e tem Viktor Frankl. Então, o sentido de vida também é de um dia para o outro. É aquilo que eu disse a vocês. Em um momento você está feliz sendo, digamos, um professor. Mas em outro momento você não quer ser mais professor, digamos, quer ser um outro profissional, então vai viver aquele sentido. Então, o sentido da vida não busca apenas um porquê, e sim um para quê. Para que viver? Então é isso, pastor Geraldo, aquela questão, não adianta você querer, muitas vezes a pessoa acaba sendo infeliz numa profissão, num trabalho em que não é aquilo que ela realmente de fato queria. Então é interessante, para realmente encontrar o sentido da vida, para realmente sentir o prazer de viver, né, realmente de fato você fazer o que você gosta, porque aí não é um trabalho, o trabalho acaba sendo prazeroso. Não é isso? Isso é o resumo do sentido da vida de cada um. Fazer o que realmente de fato gosta. Talvez as pessoas, no caso, me permita entrar nesse assunto. Pois não, fica à vontade. Mas a questão da depressão. Hoje muitas pessoas estão desenvolvendo o quadro de depressão. Sabemos que pode também ser metabólico, pode ter várias, razões, consequências, enfim, motivos. Mas um dos fatores, a falta de fé, a falta de religião, a falta de fazer o que de fato lhe daria prazer, de estar realmente na profissão que queria, isso também contribui psicologicamente para que as pessoas entrem num quadro depressivo? Olha, o nobre jornalista situou aqui uma nobre pergunta que estava dentro da nossa fala, justamente esta tônica, ou seja, sobre esse transtorno tão gravíssimo de ordem mundial, ou seja, a depressão. Então, o vazio existencial que muitas pessoas vivem pode ser por N fatores, mas o sentido de vida, o sentido de sua existência, quando você realmente está na profissão que você quer,
quando realmente você está, digamos, na relação conjugal que você realmente deseja, vivendo com aquela pessoa, dividindo sua existência. Então a falta de não ter um sentido na abordagem, segundo Viktor Frankl, então preste atenção a vocês aí, esta nobre colocação. A falta de um vazio existencial, o vazio existencial caminha, digamos, por uma linha de adoecimento mental também. Isto porque o trabalho, nesta linha de raciocínio, o trabalho ele é terapêutico, ele é salutar. Então por isso que a falta do sentido, por a pessoa até o dado momento da vida, ou seja, ter se entregado a um vício, se entregue, digamos, a pensamentos que adoecem, leva a pessoa a um vazio existencial. E esse vazio é por conta disso, de a pessoa não ter descoberto, digamos, os fatores que movem ele a ir avante, a fazer. Então, o sentido da vida, ele leva você a se mover, a correr atrás, ou seja, a buscar, a viver, ou seja, aquilo que para a qual a sua existência ela foi realizada, foi criável. Então, depressão. Depressão também tem algumas sintomatologias, não só pela falta do sentido da vida, mas por questões orgânicas do cérebro, por questões de transtornos psicológicos. Corpo, né? Até do corpo, até metabólico. Até metabólico também. Até metabólico. E a gente observa hoje em dia, né, será que a alimentação de hoje em dia contribui para isso? Será? A gente observa, por exemplo, já que a gente está aqui, Pacho, eu observei aquele caso do padre Marcelo. Coincidentemente, no período em que ele entrou no quadro de depressão, ele fez um regime muito forte. E eu já vi alguns relatos de algumas pessoas que fizeram regimes e tiveram sérias consequências no que se refere à saúde. Pode ser também isso, um regime pode causar esse enfraquecimento do organismo e contribuir para um quadro depressivo? Olha, o que causa a depressão... Sabemos que não é um conjunto de fatores, mas você tendo o organismo enfraquecido, isso se você tem uma predisposição, ou se você tem um outro problema paralelo, acaba favorecendo ao desenvolvimento. Estou correto nesse pensamento ou não? Veja só, o que causa a depressão, são as linhas do pensamento interior. O pensamento te pode fazer curar ou ficar adoecido. Então, a pessoa que entra pela depressão, ela vai, muitas das vezes, querer o isolamento, o distanciamento. Então, a depressão, ela tem os seus fatores que levam as pessoas para este problema. Como eu estou dizendo aqui, as questões neurológicas do cérebro, as questões dos transtornos, as questões, dos problemas. Ou seja, e também, não apenas aqui no caso de um religioso. Então, existem pessoas que, acham estranho uma pessoa religiosa, de repente, vivenciar um quadro depressivo, mas a depressão, não se situa, apenas nesse contexto. Ou seja, lembrando que o ser humano, ele é humano, é o padre, é o pastor, é o professor. Então, qualquer pessoa, ou seja, dentro destes critérios, pode, chegar ao seu adoecimento por N razões. Então, mas que a alimentação, quando saudável, ela pode, favorecer, a um organismo mais forte, mas que o que trata a depressão, é, o manejo de uma situação, de uma demanda. O que trata a depressão, é a atividade física. O que trata a depressão, é uma terapia, é um conceito de um processo para você se autoconhecer, lidar com o seu próprio ser, ok? Ok, então, quer dizer, é um conjunto de fatores, né? E muita gente também, uma coisa que eu sempre discuto, já que a gente está nesse assunto da depressão, pastor Geraldo Rodrigues, a depressão, pela minha observância, não é o único fator, por exemplo, que leva muita gente ao cometimento do suicídio. Um desespero pode ocasionar nisso, né? Nem sempre a depressão
a pessoa comete esse ato. Mas o desespero, já que é tão comum na nossa sociedade, às vezes quando nós nos surpreendemos com uma lamentável notícia de uma pessoa que cometeu suicídio. Não é só a depressão. Por exemplo, sobre a ótica da psicologia, um desespero também leva a pessoa ao suicídio, não leva? Independentemente do quadro depressivo. É porque no conceito aqui, saudar aqui algumas pessoas, Jaquileuto Cabral, olha também, nobre comunicador de Santa Luzia, Ieda Oliveira também, olha, nobre colega, foi nossa colega de estudo também, nobres pessoas. Olha, a depressão, digamos, é algo que, se não for cuidada, se não for tratada, leva o sujeito, muitas das vezes, ao cometimento de um ato infracionário contra si mesmo, popular suicídio. Então, mas por que as pessoas, de repente, elas tomam uma atitude que choca tanto as pessoas? Porque, de repente, as pessoas, elas aceitam mais a morte de um velhinho, de um doente terminal. É porque o ser humano ainda não aprendeu a lidar com os aspectos psicológicos da morte. Mas que o depressivo, aqui é nobre colega Henrique Melo, o depressivo ele vivencia pensamentos, digamos que nós falamos aqui em psicologia clínica, pensamentos, ideações, pensamentos contraditórios, e que às vezes ele não entende o porquê daquilo, entendeu? Ele quer, digamos, cometer, digamos, um final na vida, e ali é um ato não apenas para alguns de coragem, mas é um ato de desespero. Ele quer se aliviar daquela dor, quer se aliviar daquele problema, mas que, olha, se você está com pensamentos assim, ou seja, com ideações, e às vezes até já orquestrou, já planejou como fazer, então é um indício, é um sinal de que você está precisando de uma ajuda psicológica, você está precisando de uma ajuda terapêutica, busca assim um profissional, ou seja, da área, para uma conversa, para um diálogo, tá bem? Diga sim à vida, encontre um sentido para viver, viver ainda é muito melhor. Ok, Pastor Geraldo, eu agradeço. Essa entrevista vamos disponibilizar o vídeo para que quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo possa rever aí e assistir depois. Eu quero finalizar com uma frase de Viktor Frankl, finalizar aqui para vocês, e apenas também dizer do nosso agradecimento, e assim agradecer as pessoas que estiveram conosco pelo Facebook, Geraldo Rodrigues, e aqui também pela Radiosnet, ou seja, Web Sertão PB. Web Rádio, Rede Sertão PB, e agradecer aqui ao espaço concedido por Henrique Melo, nobre jornalista, e assim dizer sobre esta frase de Viktor Frankl, que digamos é o proponente da terapia, da teoria logoterapia, terapia por meio do sentido. Então Viktor Frankl ele diz mais ou menos assim: viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido errado, como está prestes a agir agora. Então é claro que você não vai ter uma segunda vida, tá bem? Você não vai ter uma segunda vida, você tem uma única vida. Então nesta vida, viva à altura, viva bem, encontre o sentido da sua existência, aproveite cada dia para encontrar o sentido por meio dos olhos, o que você contempla, encontrar o sentido nas relações pais e filhos, relação conjugal. Aproveita a vida que você está tendo para dar mais sentido também à vida das outras pessoas. Ou seja, algumas pessoas passaram na vida e apenas passaram. Outras passaram na vida e apenas viveu o sentido, mas, digamos, por base de seu exemplo, por base do seu legado, deixou também, ou seja, um exemplo a ser seguido, um sentido. Então, Viktor Frankl, digamos, é show de bola, ou seja, tenho estudado sobre esse teórico. Digita no Google Viktor Frankl,
Tem muitos livros, digamos, sobre ele. Foi um psiquiatra judeu que, digamos, enormemente contribuiu para o progresso da psicologia conforme sua visão real do ser humano. Cada teórico da psicologia impregnou-se do seu sentido de analisar os fatos organizados, ou seja, ver o ser humano, estudá-lo. Então, mas Viktor Frankl, ele também foi um diferencial e deixou um grande legado ao, digamos, propor a teoria logoterapia, terapia por meio do sentido. Ok, pastor Geraldo, eu agradeço imensamente a entrevista. A turma do Facebook, nós tivemos um problema e infelizmente o vídeo ele cortou, o aparelho ele descarregou e nós estamos reiniciando aqui a transmissão no Facebook, mas eu irei disponibilizar o vídeo gravado no celular do pastor Geraldo Rodrigues, no meu, e aí você vai ouvir e assistir toda a entrevista do pastor Geraldo Rodrigues. Lembrando que também nós transmitimos pela Web Rádio Rede Sertão PB e eu irei disponibilizar o áudio que ficar melhor, que vai ficar melhor, eu vou associá-lo ao vídeo para que vocês tenham acesso pelo YouTube, pelo Facebook, ok? Dessa entrevista, do qual eu agradeço. E deixo mais uma vez os microfones abertos para as considerações finais. Tem alguma pergunta lá da turma no Facebook? Vocês que estão, digamos, aqui a me visualizar, tá bem? É claro que as pessoas, às vezes, elas não se sentem assim tão, digamos, apropriadas para uma pergunta, mas aqui eu estou visualizando Fred Menezes, da cidade de Monteiro, Henrique Melo, ele é um nobre jornalista, ou seja, um conterrâneo de Monteiro. Joaci Luiz, aqui de Santa Luzia também, nobre pessoa. Então, se alguém, de repente, nesse momento final, quiser fazer uma pergunta dentro dessa temática, o sentido da vida. Então, é claro que muitos de vocês, ou seja, ainda irão viver, mas sentido na vida, ou seja, até a nossa morte, que ninguém fica para semente, não é verdade? Ou seja, uns vão mais cedo, outros mais tarde, mas enquanto não vem, viva seu sentido de existência, fazendo sua vida valer a pena, tá bem? E assim, agradecer mais uma vez, deixar o meu cordial boa noite e dizer que vocês podem seguir a nossa página pelo Facebook, Geraldo Rodrigues, ou me seguir, digamos, pelo Instagram, pc.grodrigues26, ou pelo LinkedIn, Geraldo Rodrigues, tá bem? Ou se quiser algum contato, contato 83-9911-5118 para uma palestra, ou seja, no seu local de trabalho, sobre educação, pais e filhos, saúde do homem, sobre gestão de pessoas, ou seja, sobre na área da igreja, eclesiologia, também uma pregação evangelística, enfim, estamos ao dispor de cada pessoa, tá bem? Obrigado, Henrique Melo, você... Obrigado a você, pastor. Muito obrigado. E obrigado a todos, a turma do Facebook. Daqui a pouco eu disponibilizo o vídeo para vocês, para que vocês possam assistir essa entrevista. Vamos marcar para posteriormente. Hoje teve aqui em Santa Luzia a votação, uma importante votação na Câmara. Muita gente, eu vi aqui, pude ver aqui coincidentemente, né, nós não estávamos, não tínhamos certeza sobre essa pauta, e muita gente da cidade ficou atenta a isso. E muita gente nesse momento está acompanhando lá a transmissão da Câmara, né? Então, muita gente que tinha agendado, né, para participar, muita gente participou, mas muitos não puderam. Mas aí fica o compromisso, daqui a pouco a disponibilidade do vídeo para que vocês tenham acesso. Pastor Geraldo, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes da Web Rádio Rede Sertão PB. Voltamos com a nossa programação. Facebook, daqui a pouco estaremos aí disponibilizando o vídeo completo, ok? Um abraço a todos. Obrigado. Web Rádio Rede Sertão PB voltando com a sua programação normal. Obrigado a todos vocês. Olha, se gostou, sentido da vida, análise existencial. Descubra os motivos que levam você a viver neste mundo, neste planeta. Descubra um porquê viver, para que viver. Então, lembre-se sempre, você consegue. Fé em Deus e viva à altura de uma vida humana. Viva, ou seja, sua existência, para que
ou seja, você possa cada vez mais viver bem e descobrir o sentido da sua existência. Meu muito obrigado, compartilha esta live, fico agradecido, boa noite.